Olá, meus alunos de Direito Sucessório, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você que agora tirou um tempinho aí para que você possa revisar a matéria de Direito Sucessório, possa complementar os seus estudos para uma prova de faculdade, para minha avaliação, bem como por uma prova de uma OAB, de um concurso. Hoje nós vamos falar do artigo 1829 do Código Civil, que aborda a ordem de vocação hereditária dentro da sucessão legítima. Peço muita atenção de vocês, porque esse artigo ele é de suma importância para que a gente possa entender toda a sucessão legítima. Bom, é um pouco também, pessoal, dificultoso para eu falar para vocês sem eu ter um quadro para que eu possa desenhar. Porque eu sempre digo a meus alunos que todas as vezes que a gente vai estudar sucessão legítima, essa parte da vocação hereditária, eu gosto de desenhar. Eu falo que a gente aprende o direito sucessório desenhando. Porque aí a gente traça todo o grau de parentesco e aí ajuda na melhor compreensão dessa dinâmica da partilha da herança, né? Dessa forma com que os descendentes, os ascendentes, eles irão receber essa herança, esse direito sucessório que lhes cabe. Mas, como também é um breve relato aqui, né, nas minhas aulas, em sala de aula, vocês poderão assistir. E uma novidade para vocês, eu também faço parte do cursinho da Prêmio Educacional, né? Então, lá na Prêmio Educacional, se vocês acessarem www.premioeducacional.com.br, os senhores poderão assistir todas as minhas aulas de direito sucessório, bem como de direito de família, todas elas na íntegra. Principalmente essas de direito sucessório, que vai estar lá tudo muito bem desenhado e redigido para uma facilitação da memorização dos senhores, tá? Essas aulas ainda não estão disponíveis, mas assim que elas já estiverem disponíveis na Prêmio Educacional, eu aviso os senhores por aqui e aqueles que quiserem uma complementação maior poderão assistir e acessar essas aulas no www.premioeducacional.com.br, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, a ordem de vocação hereditária, ela está prevista no artigo 1829 do Código Civil. Essa ordem de vocação hereditária, ela traz pra gente quais são os sucessores, tá? Que vão receber a herança daquele que veio a falecer. Então, a ordem de vocação hereditária, ela é traçada em uma regra muito básica que vocês não podem esquecer. A classe mais próxima exclui a classe mais remota. E dentro de cada classe, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então, quais são as classes que nós temos? Se eu tenho o decujus aqui, o falecido, a classe abaixo do decúgio é a classe dos descendentes. Acima é a classe dos ascendentes. Na minha transversal, eu tenho cônjuge e na outra linha transversal, eu tenho os colaterais. Então, essa é a ordem traçada pelo artigo 1829. Só com uma ressalva, o artigo 1798 do Código Civil coloca pra gente que somente poderá receber herança, tá? Aqueles sucessores, até então, quando da abertura da sucessão, nascidos ou que já foram concebidos. Então, Daniela, é toda e qualquer pessoa que recebe? Desde que, quando da abertura da sucessão daquele falecido, o sucessor já esteja nascido e com vida e também, ou pelo menos, concebido. Então, nós temos aí a prerrogativa dos direitos do nascituro, que é o ser que está para nascer, o concebido. Mas nós temos a prole eventual. A prole eventual, nós vamos falar dela mais tarde, que é o ser que ainda vai ser concebido. Ele nem ainda foi. Então, Daniela, há possibilidade
de um ser que ainda nem foi concebido, que ele venha receber herança somente pela sucessão testamentária. É uma exceção, que é a prole eventual. Então, da prole eventual, nós vamos falar dela quando nós formos falar sobre a sucessão testamentária, tá? Então, no primeiro momento, para a aplicação deste artigo 1829 do Código Civil, que classe mais próxima exclui a mais remota, e dentro de cada classe o grau mais próximo exclui o mais remoto, nós temos que ficar de olho no artigo 1798 do Código Civil. Portanto, somente poderá receber aqueles que, quando da abertura da sucessão, já forem pelo menos concebidos ou nascidos com vida. Tá bom? Bom, então tá. Então, nós sabemos que se João falece e ele deixa classe dos descendentes e classe dos ascendentes, então, se João falece, ele deixa filhos e deixa pais, tá? Quem vem receber? Os filhos e não os pais de João. E por que isso? Porque classe mais próxima exclui a classe mais remota, de acordo com o artigo 1829. Bom, os ascendentes, os pais de João somente vão receber se ele não tiver ninguém na classe dos descendentes. Se ele não tiver filhos, se ele não tiver netos, se ele não tiver bisnetos e etc. Lembrando que na classe dos descendentes, os filhos, eles vêm receber por direito próprio ou por cabeça. Se, todavia, um desses filhos já for pré-morto, tá? Há o direito de representação na classe dos descendentes? Há o direito de representação na classe dos descendentes. Então, artigo 1835, tá? Há o direito de representação. Portanto, se não houver nenhum descendente de João para receber, nós vamos na classe acima de João, que são os ascendentes. Na classe dos ascendentes, não há que se falar no direito de representação. Tá? Não existe direito de representação na classe dos ascendentes. E na classe dos ascendentes, nós temos, se tem João, aqui na bolinha de João, eu tenho uma linha, que é a linha materna, e eu tenho outra linha, que é a linha paterna. Então, entre a linha materna e a linha paterna, eu cruzo aqui uma linha, tá? Para que possa dividir as classes entre materna e entre paterna. Então, eles sempre vão receber de forma igualitária, somente se não houver descendentes de João, tá? Se, porventura, João tem mãe, mas ele não tem pai, a mãe, então, recebe a totalidade do patrimônio, porque não existe de representação. Não pode o avô paterno de João vir receber no lugar do pai de João, porque não existe o que se falar em direito de representação na linha dos ascendentes. Bom, somente então, se não houver a linha dos descendentes, se não houver a linha dos ascendentes, é que em terceiro lugar recebe como herdeiro necessário o cônjuge. Daniela, então o cônjuge, independentemente do regime de bens que ele tem, ele pode vir herdar a totalidade da herança? Pode, galera, pode sim, desde que não haja ninguém na linha descendente de João, ninguém na linha ascendente de João. Então, o cônjuge, ele vem em terceiro lugar, recebendo a totalidade da herança, independentemente, tá, do regime de bens pelo qual ele foi casado. Bom, se porventura, então, não há descendentes, não há ascendentes e não há cônjuge, tá? João possivelmente não constituiu família, nós temos a outra linha transversal, que são os colaterais. Quem são os colaterais de João? São seus irmãos, que são parentes em segundo grau, tios, que são parentes em terceiro grau, primos, que são parentes em quarto grau. E o direito sucessório é claro pra gente. Os colaterais, eles somente recebem, eles não são herdeiros necessários se não houver descendentes, se não houver ascendentes e se não houver cônjuge. E há um limite. Somente até o parentesco ou parente de quarto grau é que recebe por direito hereditário. Uma ressalva, não há também que se falar em direito de representação nos direitos colaterais. Tá? Nos direitos, não, perdão, para os parentes colaterais, salvo em relação a filhos de irmão. Então, veja só, qual é a regra? Não existe direito de representação também para os colaterais, salvo em relação a filhos de irmão. Então, vamos supor que João, tá? Ele não tenha ninguém na classe dos descendentes, ninguém na classe dos ascendentes, não tenha cônjuge e ele tem 3 irmãos. Ele tem José, Antônio e Mauro, tá bom?
José, Antônio e Mauro são irmãos de João, parente de segundo grau. Somente eles vão receber a herança de João. Então, vamos supor que dois irmãos Se os três vão receber, os três vão receber por cabeça, divisão igualitária, tá bom? Mas vamos supor que Mauro, irmão de João, ele é pré-morto. Ele já tinha falecido em um acidente automobilístico antes mesmo da morte de João. Mas ele tem dois filhos, que são sobrinhos de João. Como vai ser a divisão dessa herança, tá? Vai dividir, então, 1/3 para cada. 1/3 para José, 1/3 para Antônio, foi Antônio o outro irmão, e 1/3 que caberia a Mauro vai ser dividido para os seus dois filhos, sobrinhos de João, que vão vir receber por direito de representação, sendo que cada desses sobrinhos vai receber 1/6 da herança. Daniela, por que pode isso? Porque não existe direito de representação como regra geral nos colaterais, salvo em relação a filhos de irmão. Nesse mesmo exemplo, tá certo? Vamos supor que esses dois filhos de Mauro, um dele tenha falecido no acidente automobilístico junto com Mauro, mas ele tem um filho, que é o sobrinho neto de João. Então, eu pergunto aos senhores, esse 1/3 que caberia a Mauro receber, que seria devidamente representado por seus dois filhos, que ia receber 1/6 cada. Contudo, esse outro filho também, que então é o sobrinho neto, né, de João, que também faleceu junto com Mauro, que deixou um filho, esse filho dele vai receber a herança, o sobrinho neto, junto com um dos filhos de Mauro? Não. Somente quem vai receber 1/3 por direito de representação que competia a Mauro será o seu filho, que é sobrinho de João. O outro sobrinho neto, que era filho do sobrinho de João, não vem a receber. E por que isso? Porque dentro do direito, tá? Dentro da relação dos colaterais e do direito sucessório, não existe direito de representação entre os colaterais, salvo em relação a filhos de irmãos. Então, pessoal, é dessa forma que nós vamos estudar. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizar esse vídeo agora e volto na parte 2 falando da concorrência do cônjuge com os descendentes e com os ascendentes, ok? Continue me acompanhando. Um super beijo para vocês.